Saudações, pessoal! Olha, nesse vídeo eu vou compartilhar minha experiência de fazer um sofá de área externa. Eu pesquisei bastante até conseguir entender que não é complicado fazer um sofá. Tem vários tipos, alguns são até complexos, com molas e tiras, mas outros são bem simples e igualmente confortáveis e eu optei por fazer um desses. Eu aprendi muito através dos vídeos, então resolvi publicar esse vídeo para ajudar outras pessoas a fazerem o seu sofá também. Eu não tenho um canal, eu não tenho um blog, então é só um compartilhamento de conhecimento para você se empolgar e querer fazer o seu também, ao invés de comprar um. Se gostar, deixa o seu like lá no final. Eu tinha alguns requisitos para esse sofá, que era fazer sob medida para uma área externa, que fosse resistente a sol e chuva, porque eu não tenho cobertura, então não queria nada de madeira nesse sofá. Eu também, como eu já falei, não trabalho com isso, então não queria usar equipamentos especiais, maquitas, máquinas de costura. Eu fiz um projeto que pudesse encomendar as peças e montar em casa. E aí eu tive que integrar também com um aquecedor, porque a gente queria curtir um pouco desse sofá em noites mais frias. Então esse foi o projeto que a gente montou. Um sofá em L, sem braços, com mesas de apoio nas laterais, feita com ripado de madeira, depois eu mostro ali como é que a gente fez, e um espaço no canto para colocar esse aquecedor ou uma lareira. Os pés e a base em metal, a base em aço galvanizado, os pés em alumínio. E esses pés eu comprei na internet, pois seria difícil fazer ele em metalon junto com a base, então acabaria ficando um acabamento ruim, grosseiro. Eu acabei escolhendo esse modelo meio inclinado e projetando a fixação dele nos cantos e numa parte mais interna da base para manter o seu alinhamento com o final dessa base, assim o pé não fica saindo para fora do sofá. Sobre a cor, fica a dica que é melhor comprar os pés de forma crua, sem pintura, e você acaba pintando a base e os pés juntos. Reparem que o sofá tem um encosto baixo, então aí você tem as almofadas altas e elas é que acabam servindo de encosto para o sofá. A base foi encomendada com esse projeto aqui, ó, já com todas as marcações para os furos que servirão para fixar o assento, o encosto e os pés na base. Assim eu não precisaria ficar furando aqui em casa, além de não estragar a pintura, o que é importante por conta de evitar a ferrugem. O metalon em aço galvanizado 50 por 50, talvez pudesse ter sido um pouco menor, mas na dúvida não quis arriscar. Os pés são fixados nessas marcas aqui nos cantos, tanto da mesa quanto do sofá. Sobre a estrutura de metalon, vem a base de madeira e depois a espuma. A base em metalon e a base em madeira são 2 cm menores que a espuma, para permitir um melhor acabamento e um conforto das quinas. Como o pé tem 25 cm de altura e ele foi fixado na parte superior da base, naquela chapa que eu mostrei, ele deixou meu sofá com 21 cm de altura. O encosto já tem uma estrutura mais robusta, com uma base de madeira e uma caixa projetada para dar bastante firmeza, pois ele precisa aguentar o peso das pessoas que estão se encostando nas almofadas. O encosto tem 2 tipos de espuma, uma mais macia D28 na frente e no topo, e uma mais resistente D33 na quina superior para mais conforto. Todo o fundo, as laterais dos assentos, são revestidos com uma espuma de 1 cm para dar um melhor acabamento e conforto. Agora, vamos olhar melhor esse encosto aqui, como é que a gente projetou? A caixa de madeira tem uma estrutura com várias ripas e cada uma dessas ripas é do compensado, né, que a gente está usando, que é o compensado naval de 2,5 cm de espessura. Observem as medidas dessas madeiras que a gente está mostrando aí e as medidas das espumas também. Gente, uma dica importante aqui, ó, são vários pedacinhos que a gente está usando, mas as espumas são vendidas em folhas e a gente tem que ter um plano de corte bem legal para aproveitar o máximo possível. Esse foi o plano de corte das espumas e a mesma coisa com a parte de madeira, tem que ter um plano de corte também, igual vocês estão vendo. A terceira folha foi subutilizada, mas a gente acabou tendo um conhecido que fez o aproveitamento melhor dessas ripas. Então agora, gente, vamos acompanhar a montagem do sofá para vocês verem como é que foi feito esse trabalho.
Ó, a gente vai fazer um teste aqui, ó, para demonstrar como é que é feita essa colagem, tá? E a gente faz aqui, ó. Tanto nessa superfície quanto na da espuma. Basta fixar aqui. E assim vai estar colado. Agora deixa eu esperar um tempinho para secar. Depois a gente que colou, ó, fica uma aderência fantástica. Não sai. Agora vamos colar aquelas ali.